Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é sua amiga e irmã Fabiano e eu venho trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Veja bem, a Bíblia ela nos mostra três classes de pessoas a quem Deus procura. A Bíblia vai dizer que em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, está escrito: "E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei." Deus também está atrás da segunda classe de pessoas. A segunda classe de pessoas são os adoradores. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos que tais o adorem. Veja bem, a escassez de intercessores nos momentos e nos dias atuais está gigante. Mas o que Deus coloca no meu coração neste momento para vir falar com você, meu amigo, minha amiga, é que Deus tem um plano para com você, para usar a sua vida, para usar aquilo que Ele lhe deu, aquilo que Ele lhe concedeu, aquilo que Ele lhe emprestou. O que Deus vem me dizer e vem pedir para falar para você é: essa escassez pode ser quebrada um pouco, essa escassez pode ser quebrada muito, essa escassez pode ser quebrada pela metade, mas depende daquele que ouve a mensagem, depende daqueles que recebem ou não a mensagem. Então veja, Deus, quando não há pessoas que o busquem para interceder, a igreja sofre. Mas quando Deus procura adoradores e esses adoradores não são encontrados, o céu se entristece. São as duas classes. O céu se entristece, porque a sua adoração, o seu louvor, mexe tremendamente com o céu. Mas vamos prosseguir. Então disse Jesus aos seus discípulos: "Na verdade, a seara é grande. Na verdade, o espaço para trabalho no reino é grande. O espaço para fofoca precisa ser pequeno. O espaço para o disse-me-disse precisa ser pequeno. O espaço para picuinhas precisa ser pequeno." Deus está dizendo: a seara é grande. A seara é imensa, temos muito o que fazer, muito para trabalhar, muitas coisas para deixarmos de lado porque é muito trabalho, é muita coisa para podermos pôr a mão na massa e fazermos a obra. Mas poucos são aqueles que são chamados de obreiros pelo Senhor. Poucos são chamados de obreiros. Então veja, o que Deus quer nesse momento, para comigo e para contigo, é que você desperte para o momento em que nós estamos vivendo. A guerra está muito próxima de acontecer. Eu digo a terceira grande guerra mundial. Mas ainda faltam alguns anos, porque Deus já me revelou a data, o ano pelo menos, não o dia, a hora. Mas Deus já me revelou quando será a terceira grande guerra mundial. Mas veja, o que Deus está me fazendo vir aqui, falar com você, gravar esse vídeo, falar com você como profeta, com uma voz profética, é de que como essa seara é grande, o Senhor da seara deve receber orações e intercessões para que trabalhadores venham. Você tem orado pela tua casa, pelo menos? Você tem orado pela sua família, pelo menos? E pela sua igreja você tem orado? Pelos seus irmãos em Cristo você tem orado? Você, líder, tem pessoas às quais você pode orar por elas? Você conhece igrejas, tem laços, alianças com pastores, com apóstolos para poder orar e interceder? O que você está fazendo neste exato momento? A palavra de Deus, ela precisa cortar para todo mundo. O momento que nós estamos vivendo é que ninguém quer ser cortado pela palavra. Todo mundo tem uma desculpa para dar. Todo mundo parece que tem um salvo-conduto para conceder para Deus quando a mensagem vem. Mas nesse momento o Senhor está a fim de conversar com você, retirando de sobre a sua venda, da minha venda, da nossa venda, máscaras no reino. Então a escassez de obreiros, ela determina o fracasso da igreja. O fracasso.
em relação, obviamente, a uma grande colheita que Deus quer fazer. Os anjos de Deus já foram liberados, já estão sendo separados. O povo de Deus, melhor dizendo, já estão sendo separados pelos anjos. Você acha que os anjos não estão trabalhando? Você acha que os anjos perderam o controle sobre as pessoas às quais eles guardam debaixo das ordens que Deus deu? Por que eu estou falando sobre isso para você? Porque eles também são trabalhadores. Eles também receberam de Deus uma ordem para exercer o ministério e eles não abrem mão do ministério deles. Então, quando a igreja deixa de colher, Satanás, então, ele aparece, ele surge, ele sorri, ele se alegra. Porque ele consegue alargar as portas do inferno. Ele consegue assolar a sociedade, solapar até mesmo a obra de Deus que é feita na terra. Então veja, essa passagem, esse texto mostra o grande clamor que existe dentro do coração de Deus, que sobrecarregava o coração de Jesus, o coração de Messias. Então, amado, mediante um mundo de grandes necessidades, mediante um grupo de grandes necessidades mesmo para ganharmos vidas, ele se depara com uma demanda de obreiros. Há uma demanda de obreiros. Eu quero falar com você que está pensando em abandonar o seu ministério, o seu chamado. Eu quero te dizer que, em primeiro lugar, em primeira mão, não faça isso. Porque, veja, você é uma pessoa, eu quero dizer para você as suas qualidades. Porque muitos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, verso 14, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe o que isso significa? Significa que muitas pessoas começam a ser trabalhadas por Deus, entram em processos com Deus, mas nem todas passam. Muitos começam a ser trabalhados por Deus, entram no cadinho de Deus para Deus poder peneirar, tirar aquilo que é sujeira, tirar as esquisitices, as birras, tirar as queixumelas, tirar as fofocas, os vícios, as debilidades da carne. O disse-me disse, Deus começa a trabalhar para tirar as esquisitices do ser humano. Mas nem todos chegam lá, nem todos. Você que é líder, você que é um pastor, você que é um presbítero, você que é um evangelista, até você que é um diácono que faz uma grande obra, não pare. A ordem de Deus para você nesse momento é para você não parar. Porque há uma grande gama de demônios lutando pela sua alma e eles a chamam de alma preciosa. Não pare. Você já mostrou para o céu que você é vencedor. Lembra que no inferno as pessoas que servem a Deus de verdade são conhecidas? Mas aqueles que não conhecem não são, aqueles que não trabalham, não exercem, não têm, não são conhecidos, não são. Mas você já é um conhecido. Deus conta com você. Deus quer levantar mais pessoas como você, mas para ter pessoas assim como você, ou melhores que você puderem ser levantados, Deus conta com você. Deus conta com os que foram trabalhados, os que foram ministrados, os que foram fiéis, os que tiveram uma vida de jejum, mantiveram uma vida de renúncia, uma vida de oração. E você venceu. Existe uma grande, larga distância entre ser chamado e ser escolhido. Eu e você somos chamados e escolhidos. É com você que Deus está falando neste momento. Não sei se você me ouve da Espanha, se você me ouve da Angola, se você me ouve de todo o continente africano, da Nigéria. Tem muitos irmãos africanos aqui. E que caem de paraquedas porque veio um agir do Espírito Santo, mas até com isso eu dei uma parada de postar. Porque nós estamos em tempo de santificação, pessoal. Nós estamos em tempo de parar com os nossos próprios vícios gospels que nós temos. Mas isso eu estou falando por mim, não estou falando nada por ninguém. Nós temos vícios de ficar reparando o que o outro faz, como o outro faz, o outro deixa de fazer, e esquecemos a nossa própria vida de intimidade com Deus. Eu dei uma parada. Tem muita gente correndo atrás de mensagens mirabolantes, eu gosto, acho bacana, muita coisa nova, acho bacana. Mas eu quero te dizer que no final, que nós estamos bem próximo de chegarmos a ela, é o feijão com arroz que vai salvar a igreja. São os textos simples da palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, farei com ele um grande banquete, é o que Deus está dizendo. Pois todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo. São mensagens como essa, e não as que dão um invólucro de massagem na tua alma.
Preste atenção, guarde o teu espírito, volte a jejuar, volte a levantar altares de oração e intercessão, volte a buscar no monte, não conte para ninguém e vá sozinho. Ninguém tem que saber do que você está fazendo, deixando de fazer. Você esteve um dia no pecado, eu entendo, mas você também pode retornar e Deus está te chamando. Volte no secreto, para que Deus também, como a semelhança de Davi, volte no secreto, trabalhe no secreto, para que quando Deus tiver que te exaltar, Deus te coloque publicamente e todos verão que você novamente é uma potência nas mãos de Deus. Receba essa palavra no seu espírito, que Deus te abençoe muito, mas que o Espírito Santo te incomode, para que você saia desse negócio de postagenzinhas bobinhas na internet. Para tudo tem que gravar vídeo. Satanás está comendo a alma de muita gente com essas bobagens. Satanás está comendo a alma de muitas pessoas com essas bobagens. Quer que eu te mostre como? Você tem levantado de madrugada sempre que o anjo vem e te toca na sua perna, no seu ombro? Você tem levantado? Você tem conseguido levantar para orar? Você consegue fazer uma oração de 1 hora direto sem parar? Consegue? Que bom. Não consegue? Significa que o seu espírito não está forte. Significa que você tem sido roubado e não está percebendo. Mas gravar você gosta, né? Postar você quer. É tempo de arrebatamento. É tempo de salvação. É tempo de arrebatarmos as almas do inferno e trazê-las para o reino de Deus. Mas, apóstolo, pastor, eu não sei como fazer, profeta. Eu não sei, eu não tenho chamada. Abre a porta da sua casa para uma pessoa com bagagem. Ore pelos seus líderes. Ore pelas pessoas que estão indo na sua frente, no campo de batalha, na guerra, estão sofrendo há muitos anos na sua frente. Respeite essas pessoas. Eles têm bagagem, eles têm domínio no mundo espiritual. Acorda, acorda, você precisa fazer alguma coisa. Que Deus te abençoe grandemente. Graças a Deus. Bom dia.